Bom dia! Bem-vindos a mais um bate-papo matinal. Meu nome é Elizabeth Josi e eu tenho plena certeza que nós iremos passar momentos incríveis refletindo sobre a palavra do Senhor. Então, desde já, eu peço ao Senhor que direcione e que conduza o nosso bate-papo de hoje. Então, vamos lá? Hoje nós vamos refletir no livro de Daniel, capítulo 10, do versículo 11 ao 21. Daniel, capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 21. Então vamos lá? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Olha que maravilha! Daniel, ele estava na presença de um ser glorioso. E sabe qual foi a palavra que o ser glorioso disse a Daniel? Daniel, homem muito amado. Como que o Senhor te chama? Como que o Senhor me chama? Será que ele fala para nós, filhas, filhos muito amados? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E aqui o ser glorioso disse a Daniel: fique atento. Fique em pé. Fique atento. Eu falarei com você. O Senhor fala. O Senhor fala conosco de diversas formas. Então, que nós possamos ficar atentos. Atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Claro que ele estava tremendo. Ele estava na presença de um ser glorioso. É por isso que ele estava tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Daniel, ele se humilhou. Daniel, ele confessou os seus pecados e o pecado do seu povo. Daniel abriu o coração para o Senhor. Daniel, ele dispôs o coração. Dispôs o coração a compreender todas as coisas. A refletir sobre a situação dele e do seu povo. E por causa disso, porque Daniel orou, se humilhou, se colocou na presença do Senhor, o Senhor respondeu. O Senhor respondeu, enviando um ser glorioso para falar com Daniel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Olha que interessante. Sempre haverá alguém ou alguma coisa fazendo com que o que o Senhor liberou para mim e para você não chegue. Fazendo não, tentando fazer com que aquela promessa não chegue, com que aquela promoção não chegue, com que aquele filho que o Senhor falou para você que você iria ter, demore para chegar. Para fazer com que aquela viagem que você sempre sonhou não se concretize. Existem pessoas e situações
pessoas e situações que querem atrapalhar o que o Senhor já liberou para nós no céu. Mas não se preocupe. Não se preocupe. O Senhor está vendo. E chegará o que o Senhor disse que iria chegar para mim e para você, na hora certa, no momento certo. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao filho dos homens me tocou os lábios e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem forças alguma. Como pode este seu servo falar com o meu Senhor? Olha que interessante. Daniel, ele reconheceu a sua pequenez. Ele reconheceu que aquele ser que estava diante dele era um ser tão glorioso, que como que ele, um ser tão pequeno, poderia se reportar ao ser glorioso? Daniel continuou humilde. Daniel não se vangloriou por estar na presença de um ser glorioso, por só ele ter a oportunidade de ouvir esse ser glorioso. Daniel não se vangloriou. Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então, aquele ser, semelhante a um homem, tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Olha só. Daniel, ele estava sem forças. Mas o ser glorioso tocou em Daniel e restabeleceu as suas forças. O Senhor restabelece as nossas forças. Existem situações que nós não estamos na presença de seres gloriosos, não. Mas estamos na presença de seres horríveis, que querem sugar a nossa força, sugar a nossa energia, diferentemente de Daniel, que estava na presença de um ser glorioso. Mas, nas duas situações, o Senhor nos fortalece. E disse: Não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: Fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. As palavras do ser glorioso fez com que Daniel se fortalecesse. A palavra filho muito amado, homem muito amado, fez com que Daniel entendesse que ele era amado pelo Pai. O ser glorioso falou para o Daniel: anime-se. É isso que ele está falando para mim e para você. Por mais difícil que seja a situação que nós estamos passando, nós temos que nos animar no Senhor. Nós temos que ter paz, porque nós sabemos que o Senhor nos fortalece, o Senhor nos fortalecerá. E nós iremos passar por essa situação. Mas nós não iremos passar sozinhos. O Senhor passará conosco. O Senhor nos fortalecerá. O Senhor nos dará discernimento para passar por essas situações. E ele disse: Você sabe por que eu vim, Daniel? Você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E a minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Olha que interessante. Esse ser glorioso disse a Daniel que ele ainda continuaria lutando
com outros príncipes. Existem situações que o Senhor é Ele que luta por nós. É Ele que luta. Em diversas situações, não é mesmo? Quando nós não vemos saída, nós temos que entregar nas mãos do Senhor, porque é Ele que luta por nós. Eu creio que já deva ter acontecido com você, assim como já aconteceu comigo. Situações que eu pensava, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? E quando eu compreendia que realmente não tinha solução, ou eu não iria conseguir resolver aquela situação, e eu entregava nas mãos do Senhor, de repente, tudo era resolvido. Aquela situação não mais existia. Já aconteceu com você? Comigo diversas vezes. Diversas vezes. Sabe por quê? Porque o Senhor nos revela. O Senhor quer que nós entendamos o que está no livro da verdade. E o que está no livro da verdade é que nós devemos seguir o Senhor. É que nós devemos continuar nos caminhos do Senhor. É que nós devemos continuar orando, suplicando, nos humilhando, firmes nos caminhos do Senhor. Atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Porque o Senhor fala. O Senhor fala de diversas maneiras, como eu já falei. Você está preparado para ouvir a voz do Senhor? Você está preparado para receber direcionamento do Senhor? Você está preparado? Você está preparada? Não? Então que eu e você possamos nos preparar para receber mais do Senhor, direcionamentos, para que o Senhor possa abrir o nosso conhecimento, nosso entendimento. Eu quero, você quer? Eu sei que sim. Então que eu e você, que nós possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor. Firmes nos caminhos do Senhor. E com certeza, Ele dirá para mim e para você o que está expresso no livro da verdade. Você crê assim? Eu creio. Eu sei que você também crê. Então nós finalizamos aqui mais um bate-papo. E eu tenho plena certeza que com gostinho de quero mais. Então eu te espero amanhã. E desde já eu desejo e declaro que o seu dia, assim como o meu dia, será abençoado em nome de Jesus. Amém. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau.